Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Viver com Saúde da Igreja Cristã Maranata, onde você acompanha pelas nossas multiplataformas digitais. Aqui você fica por dentro de tudo sobre a saúde. E hoje vamos conversar com a nossa querida doutora, convidada Gabriela Massal. Ela é cirurgiã dentista e especialista em odontologia estética. A paz do Senhor Jesus, irmã Gabriela, doutora. E olha, você vai dizer hoje qual é o tema do nosso programa. A paz do Senhor Jesus, doutor João, e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. E é uma bênção estar aqui novamente, trazendo esse assunto sobre o sorriso. E hoje a gente vai falar sobre a estética do sorriso, o que nós precisamos saber sobre a estética do sorriso. Eu tenho certeza que os irmãos que estão assistindo em casa vão gostar bastante. Que ótimo! É um tema muito importante e relevante. E eu já vou começar com a primeira pergunta, hein? O que define a estética do sorriso, doutora? Então, é interessante trazer essa pergunta porque quando a gente fala de estética do sorriso, muito se pensa sobre clareamento, sobre restaurações, mas a estética do sorriso, ela também integra a saúde, né, do sorriso, que a gente sempre fala sobre os cuidados que nós precisamos ter com a higiene em casa, com os cuidados que a gente precisa ter dentro do consultório. Então, o que a gente conversa muito com os pacientes é que antes da gente pensar num clareamento, antes da gente pensar numa restauração, é preciso ter esse cuidado com a saúde que já vai trazer uma estética bastante favorável para o paciente. Muito importante, porque a estética do sorriso, pelo que a gente está vendo, né, não é só o clareamento, né? Não. Um conjunto de fatores. Isso. E aí você de casa pode estar se perguntando, mas podemos considerar, doutora, a estética bucal apenas procedimentos realizados no consultório odontológico? Acho que é uma pergunta que você ouve todo dia, né? Com certeza. O que a gente mais vê são pacientes que estão preocupados, né, com o dente mais branco, com o formato do dente. Mas o que eu acho interessante que nós precisamos sempre conversar e passar para o paciente é que a estética ela já começa quando você acorda e você trata, né, tira aquele tempo para você tratar da sua saúde, do seu sorriso em casa. Então, a partir do momento que você cria essa rotina na sua casa, faz a parte de higienização, usa o fio dental, que evita, né, todo aquele transtorno de cárie. Todo mundo gosta do fio dental, né, doutora? Nem todo mundo gosta do fio dental. Mas ele evita a gengivite, né? Ele evita as cáries que ficam entre os dentes. E a gente sabe que uma gengiva inflamada, que uma cárie, ela causa essa estética de não ser tão favorável, Sim. né? E muitas vezes o paciente ele não se dá conta disso. Então a saúde, a boca estando saudável, já é meio caminho andado para que nós possamos pensar aí num sorriso bonito. Muitas vezes a gente tem pacientes que não têm o formato de dente tão favorável como ele gostaria, sim, como vê nas fotos, né? Ou não tem um sorriso naturalmente tão branco, mas é um sorriso saudável. Sim. E isso já é estético. Então você aí de casa está vendo que os procedimentos estéticos dependem também da sua parte, né? Coisas simples, como acordar, escovar o dente e manter a sua saúde. Mas, doutora, eu vou te fazer a próxima pergunta. Quais são os tratamentos odontológicos estéticos? E todo tipo de paciente pode fazer os tratamentos estéticos que tem por aí? Então, nós temos uma gama de tratamentos estéticos, né? Nós podemos pensar que estética também é você usar um aparelho para alinhar os dentes, né? Eu creio que muitos que estão nos assistindo fazem uso do aparelho. Você já está tratando da sua estética dental fazendo uso desse aparelho. E nós também temos as restaurações de resina, as restaurações de resina, tanto no caso do paciente ter uma cárie, dele ter alguma fratura naquele dente. E também nós temos a estética gengival, alguns pacientes que têm a gengiva que ela está num lugar onde ela não deveria, né? Então nós fazemos a plástica gengival. Nós temos as próteses, no caso de você não ter um dente, temos os implantes, vários dentes temos as próteses também. Então são vários tratamentos,
Temos o clareamento, que é o famoso, que muitas né? pessoas procuram. O que vai definir quais deles nós vamos usar? A necessidade do paciente. O que acontece bastante é que muitos pacientes chegam no consultório idealizando um tipo de tratamento e quando nós vamos fazer a avaliação é necessária uma outra intervenção. E várias vezes são necessárias várias intervenções e não uma só. Então, o exemplo do clareamento, que é o mais popular. O paciente chega para nós no consultório querendo um clareamento. Certo. Mas ele precisa antes passar por um processo de deixar que o ambiente da boca dele esteja favorável para receber o clareamento. Então, às vezes, esse paciente tem um problema gengival, ele está sofrendo com uma inflamação, está sofrendo com alguma infecção, uma dor de dente que não foi prevista, Sim. né? Aí nós podemos ver, de repente, se ele tem uma cárie que está escondida, que acontece bastante, né, doutor? Então, depois que nós fazemos todo esse arranjo, todo esse conjunto, aí sim nós vamos partir para outros procedimentos que não são eletivos. Nós podemos até dizer que existe uma certa ansiedade aí por parte dos pacientes, né? Geralmente eles chegam no consultório, quero fazer isso, quero dente branquinho, mas como a doutora falou, pessoal, é preciso ter aí esse equilíbrio e esse passo a passo, se eu posso assim dizer, né, doutora? Com certeza, esse passo a passo é muito importante. Quais que são os danos que podem ser causados se nós colocamos por preferência fazer um clareamento ou uma restauração antes de tratar essa gengiva? A gente continua tendo um processo inflamatório. Se a gente não trata esse mau hábito da má higiene, o paciente não vai ter um resultado que ele deseja e aí nós não tratamos a raiz do problema. Diferente se é um paciente que já tem esse hábito em casa e aí ele traz para nós, então, um dente saudável, um sorriso saudável que precisa apenas de uma intervenção simples. Então fica ligado aí, pessoal, nessas informações que a doutora Gabriela está falando. Agora, doutora, eu quero entrar numa parte específica de um tratamento estético, que são as facetas de resina, facetas de porcelana ou lente de contato, como muitas pessoas conhecem. O que são essas facetas, essas lentes de contato? Então, no decorrer dos últimos anos, as facetas e as lentes de contato, elas viraram, assim, muito famosas, Sim. né? Nós vemos bastante, né, na internet, na televisão, que as pessoas elas têm feito bastante esse procedimento das facetas. Mas o que são as facetas e como que elas funcionam? Existem dois tipos, né? Nós podemos fazer com resina e podemos também fazer de porcelana. E cada uma delas tem uma forma de ser tratado e uma orientação. Para que eu vou usar qual? Isso é importante dizer, né? Que vai direcionar talvez aí a escolha do paciente. Sim, com certeza. Então, o que muda de primeiro momento é o material e a forma como a gente coloca isso no dente do paciente. As facetas em resina, elas são feitas à mão. Então, o próprio cirurgião dentista, ele vai fazer o sorriso novamente desse paciente. À mão. Dente a dente, né? Deve dar um trabalho. É como se fosse esculpir uma escultura. Então, nós vamos fazer dente a dente. É um trabalho, assim, extremamente artístico e que é feito pelo dentista. Nós fazemos isso no mesmo dia. Olha. E nós fazemos toda uma série de exames no paciente, escaneamos a boca dele, fazemos um modelo digital e aí recriamos isso dentro da boca do paciente. Já as facetas de porcelana, elas são feitas em laboratório. Sim. Então, é feito todo esse procedimento de exames, mas é passado para o laboratório fazer e chega uma pecinha, que a gente fala que é quase uma joia. É uma pecinha de porcelana que nós podemos colocar no dente do paciente e fica como se fosse uma lente de contato, que seria no olho, falando assim a grosso modo, mas nós vamos encaixar isso no dente do paciente. E aí nós temos os casos, tem casos e casos, né, doutor? Sim. Tem dentes que são mais simples de serem feitos esse tratamento e tem dentes, sorrisos que são mais complexos. Tudo isso vai demandar qual que eu vou usar, qual que é o melhor,
tanto a escolha do paciente, mas também a complexidade do caso. E se a gente focar, doutora, agora na faceta de resina, que é o que eu acho que muitas pessoas em casa, você aí deve ter visto na internet, pergunta: quais são os cuidados que devemos ter no caso da faceta de resina? Ok, a faceta de resina, ela é assim, eu posso dizer porque eu faço bastante faceta de resina. Gosto muito dessa técnica porque nós temos uma liberdade de trabalhar ali no momento, o que eu vou fazer, o que eu vou criar. Tem uma liberdade artística, se pode dizer assim, no momento da criação daquele dente. E os cuidados que nós devemos ter com a faceta de resina é que, como toda restauração, é feito com o mesmo material que é feito uma restauração de cárie, por exemplo, né? Sim. Mas, obviamente, é um material específico para a parte estética de resina. Ok. E aí a gente precisa ter os cuidados, não morder uma maçã, por exemplo, né? Como a gente faz com o nosso dente natural, o torresmo, né? Então, é a questão da alimentação e também caso de pacientes que têm bruxismo. Sim. É preciso ter um acompanhamento maior desses pacientes e também é preciso utilizar alguns aparelhos para evitar o desgaste dessas resinas. Porque, assim como o dente desgasta, os materiais estéticos também têm um desgaste. Então, a gente faz o uso da plaquinha, por exemplo, né? Mas o bom da resina é que ela tem a naturalidade dela. Ela é um material reversível. Então, o que a gente usa? A gente pode usar a resina por cima do dente sem precisar fazer um desgaste muito grande. E isso é muito favorável para o paciente. Pode escolher a cor, né? E eu tenho visto que os resultados com a resina são bastante benéficos para o paciente que escolhe. A resina, no caso, né, é muito bom. Inclusive, você já meio que até respondeu a uma próxima pergunta aí que todo mundo faz, né? É necessário sempre desgastar os dentes? Porque a gente vê aí na internet pessoas que desgastam tanto o dente que dá até um certo receio, né? O medo, nossa, mas o sorriso fica lindo. Mas para eu colocar essas facetas é necessário desgastar todo esse dente? Como que fica isso, doutora? Então, a técnica de facetas, ela melhorou muito com o tempo. Sim. Eu tenho certeza que você aí de casa já viu na internet o caso em que o paciente tem que desgastar todos os dentes. Eles usam até um termo que é como se fosse dentinhos de tubarão, sabe? É um termo mesmo que se usa, que os dentinhos ficam todos pontudinhos e aí se coloca uma coroa, né? Antigamente se usava muito essa técnica. Hoje em dia a técnica já melhorou bastante e a gente praticamente não precisa de desgaste. Que ótimo! O que é feito é apenas um leve desgaste superficial em alguns casos, quando se tem pacientes que têm os dentes muito desalinhados, se é o seu caso, você está assistindo a gente, pode ser que precise de um desgaste maior. Mas isso tudo, doutor, é conversado com o paciente. Sim. A gente faz isso tudo no planejamento. Então, tirou a foto, fez o escaneamento lá no computador, o técnico ele já consegue ter uma previsibilidade do sorriso. Eu acho isso fantástico. Então, já vejo como vai ficar, mais ou menos. Já posso ter uma previsibilidade. Aí, depois é com o dentista passar isso da forma dele para a boca. Mas ele consegue ver qual o dente que precisa ser desgastado, qual o dente que precisa de uma atenção maior, de mais acréscimo. É por isso que eu gosto tanto da resina. Então, por exemplo, se eu hoje quiser fazer um tratamento estético, que é a faceta de resina, é só eu chegar no consultório do dentista e falar assim, coloca a faceta em tudo. Não, não. Como a gente conversou, é preciso uma avaliação bastante profunda do dente, né? Aprofundada da boca do paciente. Existem algumas questões que às vezes nos impedem de fazer uma restauração em faceta de resina. Por exemplo, existem sorrisos que são extremamente desalinhados. É preciso uma intervenção ortodôntica do aparelho, né? Existem pacientes que têm uma inflamação na gengiva, né? Que é a gengivite, que a gente sempre conversa aqui. Ou até uma periodontite. Nesses casos, por exemplo, de periodontite, a gente já não pode fazer. Não é indicado. Mas se o paciente está com uma gengivite, está com uma inflamação que ainda dá para a gente reverter, não chegou ao osso, então nós vamos tratar primeiro isso, orientar o paciente, porque depois da faceta, a higiene precisa, né, ser redobrada. É um cuidado, assim, nós precisamos ter redobrado. Então,
passando todas essas orientações, fazendo todo esse reajuste da saúde bucal, aí sim nós podemos entrar com a parte estética. Tem o clareamento que a gente faz antes das facetas, né? Tem pacientes que chegam já com os dentes clareados, outros têm os dentes muito amarelados, então é um processo, mas o resultado vale todo esse processo. Então, doutora Gabriela, uma palavra que você disse que eu achei muito importante é o processo, né? Cada caso tem o seu caso e é muito importante estarmos atentos quanto a isso. E, pessoal, estamos aqui hoje com a doutora Gabriela Marçal, que é especialista em odontologia estética. Ela é cirurgiã dentista e está hoje aqui em nosso programa Viver com Saúde para explicar sobre a estética do sorriso, em especial como focamos a faceta ou lente de contato dental, como você conhecer. E, doutora, qual é a recomendação que a senhora dá sobre, para quem está assistindo aí, né, nas nossas multiplataformas, estou com dúvida e tal, qual é a recomendação que você pode dar sobre uma pessoa que quer, então, fazer essa faceta ou lente de contato? A orientação que eu posso dar como cirurgiã dentista é: sempre busque um profissional que seja especializado nessa área de odontologia estética, porque as facetas, elas são um procedimento que parece ser simples, mas existem alguns cuidados que os cirurgiões dentistas precisam ter para que o resultado, além de esteticamente seja bonito, mas não traga malefícios, ou seja, não prejudique a sua saúde bucal. E isso são questões técnicas, mas que é necessário que você busque um cirurgião dentista especializado para que você saia com um sorriso bonito e saudável. Que ótimo, são boas e excelentes recomendações. Agora, doutora, para finalizar, onde a gente te encontra, quais são suas redes sociais? Bom, a minha rede social no Instagram é @doutora Gabriela Marcal. Então é DRA Gabriela Marcal. E também vocês podem me encontrar no odonto.estética, que é onde eu atendo aqui em Vila Velha. Doutora, sua caixinha de perguntas no Instagram, eu tenho certeza que vai encher. Você vai responder esse pessoal todo? Com certeza. Todas as perguntas que vocês quiserem podem mandar lá, que nós vamos estar lá para responder todas elas. Bom, doutor, o nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria muito de te agradecer por mais uma vez você estar aqui conosco no quadro Viver com Saúde. É uma benção, é sempre bom estar aqui. Bom, pessoal, o nosso programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a você pela audiência e esperamos que este programa responda às suas dúvidas, porque o importante é viver com saúde. Para a sugestão de temas ou envio de perguntas sobre qualquer especialidade médica, há um endereço de e-mail aqui na tela. Agora eu convido você que está nos assistindo pelas redes sociais a curtir, comentar, compartilhar este conteúdo para o máximo de pessoas que você conseguir. Estamos esperando você no próximo programa. Até logo, a paz do Senhor Jesus.